nos grandes tempos comuns, nós estamos hoje no último domingo do primeiro tempo comum, já na quarta-feira de cinza. Esse tempo comum vai até terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinza começa já o preparativo para a Páscoa, que começa com um período chamado período da Quaresma. Qualquer um aqui que tem uma tradição católica sabe o que é isso. E nós vamos estar pregando também, a partir de domingo que vem, nesse período da Quaresma, ensinando a igreja o caminho do arrependimento, da contrição, do reconhecimento do preço que foi pago pelas nossas vidas. Será um tempo certamente de grande crescimento para nós, de grande proveito para nós. O que nós ainda estamos lutando para que todos nós entendamos que a fé cristã não se desenvolve somente em cima de sermões dominicais. É necessário que nós resgatemos a cultura de educar a nossa família diante daquilo que Deus fez e dirigir as nossas vidas de acordo com as obras de Jesus. Isso nos faz entender, e a gente tem admitido isso, que há algum tempo, por exemplo, o feriado de Páscoa para nós era visto apenas como um feriado longo, para a gente poder sair, passear, ir para a praia. Mas o cristão não é assim. Esse é um tempo muito precioso para nós e a gente precisa resgatar o que foi perdido, e não há demérito nenhum em reconhecer isso e nos voltar para Deus, pedindo que o Senhor nos oriente para que de fato sejamos a igreja dele e não alguém que professa fé nele, mas que caminha conforme o próprio mundo caminha. Não, nós somos o povo dele e a nossa vida gira em torno daquilo que ele fez, e por isso nós estaremos sempre aqui expondo as Escrituras de acordo com aquilo que ele fez. Quando finda o tempo do Natal, começa então o primeiro tempo comum. O ciclo do Natal termina, começa o primeiro tempo comum, que é composto de 5 domingos, que é uma espécie de preparativo para o ciclo da Páscoa que vai começar. Nesses 5 domingos do primeiro tempo comum, a gente trata daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez e das aplicações daquilo em nossas vidas. Sempre quando expomos a palavra de Deus com o verdadeiro objetivo que ela foi dada, sempre seremos confrontados. Sempre teremos a palavra nos confrontando para ver se a nossa vida é mesmo de acordo com aquilo que nós cremos, ou até se nós estamos crendo de maneira correta. Então, tudo isso é muito importante para nós como igreja, e para nós como pastores não é só importante não, é crucial. Nós fomos chamados para trabalhar na edificação de uma igreja local, e o ponto central de uma igreja é a Escritura. E a Escritura vai girar em torno daquilo que o Senhor fez por nós. E nesse último domingo do primeiro tempo comum do ano cristão, nós vamos falar em Mateus capítulo 16. Se vocês estão acompanhando e têm boa memória, vocês estão vendo que eu estou numa sequência de Mateus. O último domingo do tempo do Natal foi do batismo, lembra disso? Depois nós entramos no tempo comum, falando da tentação dele, falando do chamado dele, falando dele, dizendo que a igreja é a comunidade sal e luz. E na semana passada nós falamos sobre as parábolas do reino, que tanto nos confrontou, e hoje nós vamos ler Mateus 16, do versículo 13 até o final do capítulo, até o versículo 28, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, antes de verem o Filho do Homem no seu reino. Senhor, nós pedimos o fluir do Teu Espírito, a autoridade dele sobre esta igreja, trazendo aos nossos corações esta palavra no último domingo deste tempo comum da Tua igreja. Queremos compreender essas palavras e pedimos ao Teu Espírito que elas sejam devidamente aplicadas em nossas vidas. Abrimos o nosso coração e permitimos que também possamos ser confrontados com essas verdades e que possamos checar se o cristianismo que vivemos corresponde àquilo que Tu ensinaste e àquilo que a Tua palavra nos revela. Seja com minha vida, seja com meus irmãos, e que o Teu nome seja, acima de tudo, glorificado em nosso meio e por meio de nós. Assim oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto central no Evangelho de Mateus. Poderia dizer com toda segurança que nesse momento da narrativa de Mateus ele chegou ao seu ápice, ao seu ponto principal. Mas esse texto não é só central para a narrativa de Mateus, ele é central para o cristianismo, para nós. Poderia dizer que esse texto é o coração do Evangelho. Precisamos compreender essas palavras e o que está envolvido nessas palavras. Vocês têm me ouvido expor aqui o Evangelho de Mateus, e há um objetivo maior, principal na mente desse escritor bíblico: mostrar aos seus leitores que Jesus Cristo é de fato o Messias prometido do Antigo Testamento, e com a vinda dele vem também o reino de Deus, o reino messiânico, a era messiânica, aquilo que o povo judeu tanto esperava. Essa pequena ou essa primitiva comunidade cristã era composta provavelmente de judeus convertidos ao cristianismo, e eles precisavam então ter segurança de que o Jesus que eles abraçaram como Messias era de fato o Messias prometido pelo Antigo Testamento. E Mateus leva esse objetivo ao seu ápice nesse capítulo aqui. Mas ele vem trabalhando desde o capítulo 1, mostrando que de fato Jesus é o Messias. Ele mostra isso pela sua genealogia, e ele faz algo muito interessante. Ele mostra o próprio inferno reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Interessante isso, ao ponto paralelo a narrativa dele mostrando que Jesus é o Messias. Ele também tem a intenção de mostrar que esse Messias está sofrendo uma rejeição do povo para o qual ele veio,
Então Mateus trabalha nessas duas perspectivas, mostrando que ele é o Messias e que aquilo que ele trouxe, aquilo que ele era rejeitado por aqueles que o esperavam. Então ele vai trabalhando essa rejeição, chega a um ponto que ele vai trazer um contexto quase nacional dessa rejeição ao Senhor, ao seu Cristo. Daí a gente entender as parábolas, ele falando assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Isso parece que Mateus coloca de uma forma bem intencional, dizendo que aqueles que rejeitaram o reino, é velado a eles o conhecimento do reino, mas aqueles que Deus escolheu, então a esses é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus. E aqui Mateus então vai trazer a sua narrativa num diálogo bem cotidiano de Jesus com seus discípulos, caminhando, andando. E ele vai chegar ao ápice, como eu disse, do seu objetivo, que é mostrar que Jesus é o Cristo, quer dizer, o Messias, aquele que era esperado, e não só um Cristo nacionalista, mas ele era o próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro mostra a messianidade de Jesus e a divindade dele, mostrando aos judeus que o Messias que eles esperavam chegou e ele era o próprio Deus encarnado. Então isso é o ápice da revelação. Mas há um ponto muito interessante, porque eu vou entrar no texto já. Jesus faz duas perguntas cruciais. E a intenção aqui que Mateus traz para nós, que seria a intenção do Mestre, era preparar os seus discípulos com o verdadeiro conhecimento de quem ele é e do que ele veio fazer, porque se eles não tiverem esse conhecimento de quem Jesus é, do que ele veio fazer, eles não conseguiriam enfrentar a oposição que o próprio Mestre enfrentou. Então aqui já é um preparo, porque o Evangelho de Mateus, daqui por diante, ele vai se desenvolver num sentido de declínio. Se aqui, mais precisamente no versículo 21, ele chegou no ápice da revelação do Messias, dizendo: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, do versículo 21 até o final, você vai ver Mateus descendo com Jesus pela sua paixão, pela sua morte, até a sua ressurreição. Então, só para vocês entenderem, nós temos uma espécie de formato mais ou menos de pirâmide assim. Ele começa com o nascimento dele aqui, vem subindo, revelando quem ele é, chega ao ápice da revelação dele, quando é o próprio Pai que diz a Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e é por isso que Jesus responde: foi meu Pai quem te revelou. Então Mateus chega ao ápice da revelação aqui, nesse ponto do evangelho dele, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o próprio Pai que revelou essa verdade, e agora ele vai declinando, mostrando o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer talvez fosse muito paradoxal com tudo aquilo que se esperava de um Messias. Esse é o contexto. O texto teria muitas implicações, muitos desdobramentos para nós, mas eu quero me prender apenas em 3 pontos com vocês. Primeiro é a identidade do Messias, quem Jesus é. Segundo é o que Jesus veio fazer. O terceiro é o que ele requer de nós para segui-lo. Esses 3 pontos são fundamentais para o cristianismo e são fundamentais para você e eu nos analisarmos nesta manhã e perguntarmos honestamente para nós se nós temos entendido o cristianismo tal como ele é e a nossa vida com Jesus corresponde ou não àquilo que ele próprio disse dos seus lábios. São palavras que saíram da boca do Senhor e foram registradas por Mateus. Então vamos primeiro tentar aqui caminhar pelo texto e depois vamos tirar algumas lições, algumas aplicações das verdades que aqui estão. Quando você pega o capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20, vamos dizer assim, você tem aqui, ou nós temos aqui, o coração do Evangelho. É muito interessante que Jesus está caminhando com eles, conversando com eles.
Ele não está num lugar à parte, ele não está numa sala de aula, ele não está num púlpito, ele não está dentro de uma sinagoga, ele está no cotidiano. Ele está andando. O que começa a nos mostrar que grandes verdades teológicas podem ser partilhadas no caminhar comum do povo de Deus. O que começa a nos mostrar que cristianismo não é uma religião de paredes, que a compreensão cristã não é algo dado num domingo. A compreensão cristã se discute a vida cristã, se fala dos interesses do cristianismo, do reino de Deus no cotidiano. Isso começa a apontar para nós e nos perguntar como conversamos quando estamos a caminho, o que sai dos nossos lábios quando estamos a caminho, quando estamos no cotidiano nosso, quando caminhamos com os nossos irmãos, quando caminhamos com pessoas ao nosso lado, o que sai dos nossos lábios, se as nossas palavras banhadas de conteúdo espiritual são reservadas somente para lugares como esse, ou se as palavras de conteúdo espiritual fluem dos nossos lábios enquanto andamos. Aqui ele está andando. Enquanto ele está andando, a mente dele não está dispersa. Isso nos ensina, irmãos, a necessidade de alimentarmos uma mente voltada para o reino de Deus. Jesus era um homem da sociedade. Jesus se envolvia com todas as atividades sociais e religiosas da sua época. Jesus viveu em festa de casamento. Jesus fazia almoço com as pessoas e comia com as pessoas, entrava na casa das pessoas e conversava, andava de um lado para o outro com seus discípulos e com pessoas. Ele não tinha uma vida religiosa da sinagoga e uma vida social do cotidiano. Aqui, irmãos, começa a nos pressionar se a nossa vida é ambígua, se ela é dicotômica, se nós temos discursos religiosos para os nossos pares e sai dos nossos lábios palavras sem nexos ou sem conexões com a nossa fé no dia a dia. Ele falava enquanto estava andando. Verso 13, que diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos. Aqui, vocês já têm ouvido eu falar, e vocês vão ouvir muito mais Gilmar e eu falando isso, que discipulado cristão não ocorre dentro de sala de aula apenas. Discipulado cristão é coisa do cotidiano. Aqui Jesus está conversando de forma trivial com os seus discípulos, uma conversa comum. Mas no meio dessa conversa parece que há uma intencionalidade do mestre, de fazer perguntas intencionais. E talvez isso nós não fazemos. Às vezes nós passamos uma noite, nos reunimos, comendo pizza, comendo cachorro-quente, vendo filme, conversamos, nós falamos de tudo, menos da nossa fé, menos daquilo que cremos. Não partilhamos para saber como é que está a compreensão nossa e a compreensão dos nossos irmãos acerca daquilo que nós afirmamos crer. Nós nos tornamos pontuais. A nossa religião virou coisa de dia e hora. É domingo das 18h30. No dia a dia, é raro que nas nossas conversas, e todos nós estamos inseridos nisso, nós conversamos com palavras que são decorrentes daquilo que nós cremos e daquilo que queremos crescer no conhecimento. Ele ia conversando, e ele ia falando, e ele ia ensinando, e ele ia perguntando, havia intencionalidade nele. O que vocês acham que é isso? O que é isso? O que vocês acham que é isso? O que as pessoas estão pensando sobre isso? Jesus estava em missão, e a igreja também está, e a gente precisa atentar para isso. Nessa conversa do cotidiano, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é de um cunho mais generalizado. Ele quer saber qual a opinião geral das pessoas sobre ele. Ele diz: o que os homens estão dizendo a meu respeito? E a resposta dos discípulos parece ser imediata. E todos os comentários e opiniões de Jesus relacionavam Jesus a alguma figura do Antigo Testamento. Ou Elias, ou Jeremias,
ou mais recente, João Batista, que é mencionado no Antigo Testamento, ou algum dos profetas. E Jesus não era nenhum deles, mas todos esses tinham alguma coisa que pudesse ser visto que estava no Messias. Sobretudo Jeremias, que sofre pela verdade tal como o Messias iria sofrer. Mas o ponto aqui, quando eles respondem, olha, uns dizem, associam a tua identidade a Jeremias, a Elias, a um dos profetas, a João Batista. Me parece que a segunda pergunta decorrente da primeira é a principal de Jesus. O que Jesus quer saber mesmo, me parece no texto, não é sobre a opinião das pessoas. O que Jesus quer saber mesmo é se o parecer dos seus discípulos comungavam com a opinião das pessoas ou se eles saberiam mesmo de fato quem ele é. Essa é a grande questão. E aqui o que o texto nos pergunta é se a ideia que nós temos de Jesus vem daquilo que o Pai revelou dele e está registrado na Escritura, ou se a nossa ideia sobre Jesus hoje acompanha a opinião popular. Isso parece estranho eu dizer, mas não é estranho. O que eu vejo na minha geração é um Jesus carregado de um conceito popular nos lábios da igreja. É o Jesus politicamente correto, é o Jesus que cabe nos meus ideais, é o Jesus que eu acho, que eu imagino ser um Deus bom, porque ele é assim, assim, assim. Mas Jesus pergunta, e a resposta de Pedro não vem da opinião das pessoas, nem vem da sua própria concepção sobre Jesus. A resposta de Pedro vem do alto. E quando Pedro responde, a resposta dele também não é, além de não ser popular, não era comum. Ele poderia dizer assim, tu és o Messias, que era o que os judeus esperavam. Mas além da messianidade dele, ele afirma a divindade de Jesus. Tu és o Messias, tu és o Cristo, que é a mesma coisa que Messias, o Filho do Deus vivo. Ninguém poderia ter uma resposta dessa. Jamais alguém poderia chegar a uma conclusão dessa. E Jesus prontamente diz a Pedro, tu és bem-aventurado. Mas isso não vem de ti. Nem você sabia. Você só sabe porque meu Pai te revelou. E aqui parece que Pedro vai subindo no pedestal. Porque esse texto, você vai perceber que ele trabalha com uma simetria paradoxal. Ele pega dois pontos que se equivalem aqui, mas que se opõem um ao outro. Por exemplo, o Jesus que diz assim, foi meu Pai quem te revelou, depois diz para ele, arreda de mim, Satanás. É a simetria paradoxal. Aquele que usa os lábios para falar da identidade de Jesus, agora usa os lábios como aquele que está à mercê de Satanás. Então ele vai do céu ao inferno, vamos dizer assim. Então esse texto ele é precioso por isso, e quando ele diz para Pedro, tu também não sabes, foi meu Pai quem te revelou. O ponto aqui, irmãos, é que não saber quem Jesus é jamais nos possibilita corresponder ao que ele deseja. Ninguém corresponde a Cristo sem saber quem ele é. E a gente precisa questionar a nós mesmos se sabemos quem ele é ou se temos uma ideia do que se diz dele. Isso tem que ficar claro na nossa mente. E assim eu posso colocar um parecer pessoal de alguém que observa e que vive nessa geração. O Jesus que eu vejo nos lábios da minha geração cristã é mais o Jesus daquilo que o povo quer do que daquilo que o Pai revelou. E isso é entristecedor para nós, porque nós não podemos corresponder a um Jesus que não é o Jesus que o Pai revelou. A esse Jesus, então, revelado pelo Pai, essa revelação é tão crucial que ele vai dizer assim, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Aqui tem
um trocadilho de palavras, que a gente não tem tempo de entrar nesse assunto, mas o que ele está dizendo é que a igreja não pode ser revelada sobre outra revelação, melhor, não pode ser edificada sobre outra revelação, sobre outro Cristo, a não ser o Cristo que o Pai revelou. Qualquer coisa, qualquer comunidade cristã que se edifica sobre outra coisa que não é o Cristo que o Pai revelou, não é a igreja bíblica. Não pode ser edificada. A gente vai ver isso nas palavras de Paulo, quando escreve aos Coríntios, uma igreja extremamente confusa, a igreja dos Coríntios. Na primeira carta, ele vai dizer assim: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, no capítulo 3. E ele vai dizer: nenhum outro fundamento pode ser posto, e esse fundamento é Cristo. Então, esta pedra aqui revelada, esse Cristo revelado a Pedro, é a pedra de esquina da edificação da igreja. Esse próprio Pedro aqui, na sua segunda carta, vai dizer assim: chegamos para ele, a pedra principal, sejamos edificados como um santuário santo para a dedicação ao Senhor. Então, se não houver compreensão do Cristo revelado pelo Pai e registrado na Escritura, nós vamos aglomerar pessoas, mas não vamos edificar igreja. E o que se tem hoje é aglomeração de pessoas mais do que edificação de igreja. Por isso, irmãos, a necessidade de voltarmos para a Escritura, a necessidade de compreendermos a nossa fé à luz da Escritura. Para você ter uma ideia, você pode achar exagero meu, mas existem pessoas no cristianismo dos nossos dias que professam fé em Jesus, mas edificam suas vidas sobre ideologias e não sobre Ele. Não são poucos hoje, cuja visão de mundo, de vida, não vem do Filho revelado pelo Pai. Vem sim de ideologias trazidas pelo próprio secularismo do nosso tempo. Então, esses são pontos importantes. Esse é o ponto crucial. Se você olhar o verso 21, aí a gente tem uma transição no texto aqui. O verso 21 do capítulo 16. E essa transição é marcada por essa expressão, desde esse tempo, ou seja, que Mateus está dizendo que após essa revelação ápice, essa revelação macro, maior, da messianidade, da divindade de Jesus, vinda do próprio Pai, isso aqui está ecoando, por exemplo, o capítulo 3 no batismo dele, quando ele diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Isso aqui vai ecoar no capítulo 17, quando Pedro, João e Tiago sobem no monte chamado Monte da Transfiguração, porque lá Jesus se transfigurou, e eles ouvem uma voz do alto dizendo: este é o meu filho amado, dai ouvido a ele. Então nós estamos no ponto principal do Evangelho de Mateus, é quando ele é revelado pelo Pai como sendo o Messias enviado, trazendo toda a sua divindade. Era o Criador buscando a criatura para redimi-la, para trazê-la de volta para aquilo que era a razão dela existir. Então, no verso 20, nós vamos ter uma palavra assim: Jesus advertindo os seus discípulos para que ninguém dissesse que ele fosse o Cristo. E no verso 21, Mateus começa a descer com o seu evangelho. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Ou seja, se nós não soubermos quem Ele é, nós não saberemos o que Ele veio fazer. Ele só mostra o que Ele veio fazer depois que Ele está certificado que seus discípulos sabem quem Ele é. Ao saberem quem Ele é, eles estavam prontos para saberem o que Ele veio fazer. Coisa que a multidão rejeitava o Messias, jamais entenderiam o que Ele veio fazer, porque na mente de Israel estava uma libertação nacional. Esses discípulos estão começando a ser preparados para entender que a libertação é uma libertação espiritual, que não envolveria somente judeus, mas também gentios. Então, o que a gente tem do verso 21 até o verso 23 é uma transição.
no texto onde Mateus agora está mostrando o que Jesus veio fazer. E o que ele veio fazer é muito contrário àquilo que se esperava dele. O que ele veio fazer não caberia na mente da opinião popular. Aquela opinião popular que dizia, ele é Jeremias, ele é Elias, ele é João Batista, ele é um dos profetas. Essa opinião popular esperava um Messias que correspondesse às expectativas deles. E aqui, quando ele mostra que ele não é aquilo que dizem dele, ele também vai mostrar que veio fazer aquilo que não se esperava dele. E aqui nós entramos. E a indagação para nós é se nós entendemos a razão de Jesus ter vindo ou queremos que ele tenha vindo para fazer o que nós desejamos. Aqui é o ponto crucial. Se Jesus é aprovado por nós porque faz o que nós precisamos que ele faça, ou se nós entendemos que ele fez o que precisava ser feito. Essa ideia do que o melhor está por vir, que é muito popular no cristianismo dos nossos dias, poderia ser parcialmente aceita se a compreensão dessa palavra é o melhor está por vir, porque ele voltará e consumará o reino. Se fosse assim, ainda dava para digerir. Mas quando falo melhor está por vir, é algo para a tua vida hoje. E assim a igreja vai caminhando no engano, esperando de Jesus aquilo que ele não veio fazer. E não entendendo o que ele veio fazer. Nós estamos aí caminhando para o ciclo pascual. E nós vamos ter a oportunidade de provar que sabemos o que ele veio fazer. Se o nosso envolvimento com esse tempo é o mesmo envolvimento que o mundo tem, nós não sabemos nem quem ele é, nem o que ele veio fazer. Então, palavras como essa são cruciais para nós. Quem ele é? Ele não é o que eu penso. Ele não é o que eu quero. Ele não é aquilo que eu espero que ele seja para mim. Ele é aquilo que o Pai revelou. Ele não veio satisfazer as minhas necessidades. Ele veio resolver o meu problema espiritual que jamais poderia ser resolvido. Ele não veio para me dar um carro novo. Ele veio para me livrar da ira vindoura. Ele não veio para me fazer rico. Ele não veio para me colocar no pódio. Ele veio para me ensinar a sofrer com gozo, com alegria, com paz de espírito. E é disso que ele está falando, é esse cristianismo que precisa ser resgatado. Senão nós vamos ter o cristianismo da festa, o cristianismo do pódio, o cristianismo que lota a igreja, mas que esvazia completamente por dentro de qualquer significado de existência cristã. Então, por isso que eu estou dizendo que esse texto é crucial para nós. Pega o verso 21 comigo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, ou seja, preciso que vocês entendam muito isso, porque desde esse tempo, desde o tempo em que o Pai revela a identidade dele, ele começa então a mostrar aos seus discípulos o que lhe era necessário. Aí ele começa a trazer, entre aspas, uma certa decepção. Irmãos, o Jesus da Bíblia tem decepcionado a muitos hoje. Porque se espera de Jesus algo que ele nunca veio trazer. E quando a gente prega o Cristo da Bíblia, nós somos resistidos. As igrejas se esvaziam. As pessoas falam, dura esse discurso. Não é isso que eu esperava dele. O que eu estou precisando é disso, o que eu estou precisando é daquilo, o que eu estou precisando é daquilo outro. Muitas coisas, preste atenção no que esse pastor vai falar para você. Muitas coisas que nós dizemos que precisamos que Jesus faça, são coisas que nós podemos fazer. O que Jesus veio fazer é o que nós não poderíamos fazer. Eu não poderia salvar a mim mesmo. Como diz, a redenção de uma alma, do preço de uma redenção é muito cara, como diz o Salmo. Então, o que a gente tem hoje? Pessoas pedindo a Jesus
que faça o que as próprias pessoas podem fazer. Jesus, eu quero passar no concurso. Você pode estudar e passar. O que não se quer de Jesus hoje é aquilo que nós não poderíamos fazer, e foi o que ele veio fazer. Ele não veio para me dar uma esposa, ele não veio para me dar isso, ele veio para remir a minha alma, e o preço é incalculável. Ele veio para fazer o que ninguém poderia fazer. Ele não veio para dar aquilo que eu posso obter com a força que eu tenho, com a sabedoria que Deus me dá e com as condições necessárias. Então são pontos que nós precisamos repensar na nossa fé. Mas como eu disse, quando nós pregamos o Cristo revelado pelo Pai e atestado pela Escritura, nós não temos muita aceitação, nós temos rejeição. E qual é o ponto aqui? O que está acontecendo com Jesus aqui? Ele está sendo rejeitado. Mateus está trabalhando em paralelo com a rejeição do Messias. O Messias está sendo rejeitado por Israel, porque aquele Messias não correspondia às expectativas de Israel para o Messias. Então ele era rejeitado. O que Mateus está agora tratando no seu texto? Mostrando como Jesus diferenciou seus discípulos. Seus discípulos agora seria o início de um novo povo, de uma nova geração, de uma nova criação. Esses discípulos precisavam então saber de fato quem ele era, para compreender de fato o que ele veio fazer, para não criar expectativas equivocadas sobre ele. Caso contrário, eles não poderiam corresponder à missão que estava sendo confiada a eles. O ponto principal aqui, quando ele diz no verso 21, que ele começa a mostrar aos seus discípulos o que era necessário seguir para Jerusalém, e aqui ele começa a dizer algo meio estranho. É necessário ir para Jerusalém para quê? Para sofrer muitas coisas, sofrer dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e aqui ele chega ao ponto máximo: eu vou para lá porque eu preciso morrer e ressuscitar. E é aqui que Pedro desce do céu para o inferno. É daqui que Pedro mostra que ele também é um dos outros, que Pedro também tinha expectativas popular sobre Jesus. Porque no verso 22, Pedro vai dizer, chama Jesus à parte. E o interessante, a tradução de Mateus aqui, na revista atualizada, é que diz que Pedro começou a reprová-lo. Queridos, nós vivemos uma geração de cristã que está reprovando Jesus da Bíblia. Está preferindo Barrabás. Porque o Jesus da Bíblia talvez não satisfaça os desejos das pessoas. Então ele está sendo reprovado. Eles não querem um Jesus na cruz, eles querem um Jesus que nos leve para o pódio. Por isso que há pregações e pregações de autoajuda. Por isso que a gente fica cada vez mais impressionado, não sei se a gente fica mais, com as frases de efeito que a gente vê na internet, desses pastores coaching, na maioria das vezes rapazinhos, novos, que nada conhecem sobre fé cristã, mas vão dizendo. Essa semana eu vi uma coisa louca, uma mulher pregando, dizendo que Jesus se desfigurou, se tornou um pecador, deixou de ser Deus, por causa da importância que nós temos. E as pessoas vão ouvindo isso, vão assimilando isso, vão entendendo isso. O outro diz assim: você é o ponto fraco de Deus. O outro diz assim: Deus gira tudo por causa de você. Você é a pessoa mais principal do mundo, ou a principal pessoa do mundo, melhor colocando a frase. E as pessoas vão entendendo isso, absorvendo isso. O que Jesus está dizendo aqui é que eu vim para sofrer, vim para morrer, e Pedro chama a parte, reprova e diz: tenha compaixão de ti. Isso não cabe na minha mente. Um redentor que morre, um redentor que sofre. Não é isso que eu espero de você. De modo algum te acontecerá isso. Jesus então vai dizer assim, volta-se para Pedro, né, e diz: tu és para mim pedra de tropeço.
Reparem, irmãos, aqui essa simetria paradoxal. Ele olha para Jesus e fala assim: tu és Pedro, que quer dizer rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aquele que é a rocha, agora é pedra de tropeço. Isso é a simetria paradoxal do texto. E depois ele diz: porque não cogitas da coisa de Deus, e sim dos homens. Então aquele que teve uma revelação de Jesus diferente da opinião popular das pessoas, agora Jesus fala assim: você não está cogitando das coisas daquele que te revelou, você está cogitando da opinião popular sobre mim. Você só cogita das coisas dos homens. E aqui ele parte para um terceiro bloco. Mateus parte para um terceiro bloco nesse diálogo de Jesus. Primeiro ele disse quem Jesus é. Agora ele diz o que Jesus veio fazer. E agora ele vai dizer o que ele requer daqueles que o seguem. Aqui são palavras dele. Reparem que o cenário está pronto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Da agora em diante eu digo para que eu vim. Eu vim para morrer, para sofrer, para morrer. E agora eu vou dizer quem vai me seguir. Quando você pega o livro de Atos, o primeiro capítulo do livro de Atos, que diz assim: escrevi o primeiro livro falando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que nos dá a entender que aquilo que Jesus começou a fazer seria dado continuidade. Por quem? Por esses que ele está tratando aqui. E qual é a característica, ou quais são as características daqueles que querem seguir a Jesus? Isso é um ponto importante. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos. Reparem a expressão: se alguém quer vir após mim. Não é isso que está dito, escrito aí? Ele não está dizendo se alguém crê, se alguém acredita em mim. Entenda uma coisa, meus irmãos, ou entendamos uma coisa. Ser cristão não é acreditar no que Jesus falou, é seguir o que ele determinou. Ninguém é cristão sem seguir a Jesus. Nós não somos cristãos apenas admirando o que ele fala, admirando o que ele ensina, admirando o que ele fez, nos emocionando com o que ele fez. É necessário ir após ele. E aqui, irmãos, seguir a Jesus não é seguir uma celebridade. Seguir a Jesus é aprender a lidar com um confronto. Seguir a Jesus é conviver numa sociedade pagã e idólatra sem negligenciar a vontade do Pai que o enviou. Está aqui desafio para nós. Porque nós não temos hoje um cristianismo de fidelidade a Cristo e ao seu reino. Nós temos hoje, essa semana eu estava ouvindo uma música do Janine, não sei se você lembra do Janine, Gilma? Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser, assim, Jesus Cristo mudou meu viver. Irmãos, a gente não vê a igreja cantando mais isso. Porque uma das características que a gente vê no cristianismo de hoje são pessoas que professam Jesus, mas que as vidas não são transformadas. A vida não é mudada. Continua do mesmo jeito. E o que a gente vive ainda com mais dor no coração é que a gente tem visto não só pessoas que estão na igreja cujas vidas não são transformadas, como nós temos visto um sentido de regressão. Pessoas que tiveram suas vidas atingidas e agora voltam a viver como eram antes, ou pior ainda do que eram antes. Então nós estamos num tempo de arrependimento, de reavaliação. Vinde, se alguém quer vir após mim, aí ele vai dizer algo que talvez também chocasse eles. A si mesmo se neguem. O que é isso? Não dá para seguir a Jesus sendo cheio de si mesmos. Não há como seguir a Jesus carregando conosco a velha maneira de viver. Não há possibilidade bíblica disso. Aqui é uma questão de escolha.
Ou você crê que Ele é o Filho do Deus vivo, que veio para morrer, para nos livrar da ira vindoura, para estabelecer o reino dele, para criar um povo que é referência desse reino. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos continuar admirando ele e levando a nossa vida. Olha, irmãos, às vezes eu fico assim, eu fico preocupado com as coisas que eu falo, mas eu preciso falar, porque o mestre também é profeta. Pregar a palavra de Deus é profetizar. Eu vou dizer para toda a minha geração que hoje nega Jesus, que contraria a Escritura, que põe a Bíblia no banco dos réus, que critica a igreja para viver a vida do jeito que quer. Viva, aproveite os momentos alegres que ela te dá, e você pode ter certeza que a conta vai vir e você vai sofrer muito. Você pode acreditar no que eu estou falando. Eu estou falando com toda a segurança. Salmo 16 diz: duras penas aquele que troca o único Deus por outros deuses. Ou é esse Jesus, ou não é nenhum. Ou é ele, ou é nada. Ou é esse Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio morrer no meu lugar e disse: agora negue a si mesmo para me seguir, porque vocês vão ser representantes de um reino. Esse negar a si mesmo tem a ver com a fala de Jesus logo no início, que diz: arrependei-vos que é chegado o reino. O que é se arrepender para receber o reino? É pegar a sua mente e mudá-la. Ela não pode ser mais dirigida do teu jeito. Se você quer continuar com a tua maneira de viver, se nós não temos como negar a nós mesmos, nós vamos brincar de cristianismo. E eu vou dizer uma coisa com toda a segurança, de tanta oração que eu tenho feito, de tantas lágrimas que eu tenho derramado diante do meu Deus. É o momento de nós sermos honestos. Honestos com Deus. É um tempo de decisão. Quem acha que a felicidade está em curtir o mundo, curtir a vida, fazer o que quer, achar o que é bom e recriminar a própria Escritura quando ela censura e chamar de retrógrados aquele que é contrário a isso? Então, eu acho que as pessoas precisam ser honestas. Se é essa a maneira que você acha que vai ser feliz, então seja. Encare e vá. Seja honesta com as tuas crenças. O que não pode é nós professarmos algo, mas crermos em outro. Aquilo que nós entendemos deve ser aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos é aquilo que dirige a nossa vida. E com toda a honestidade pastoral, eu vou dizer para esta igreja que pastoreio: a forma como determinamos viver denuncia aquilo que de fato nós cremos. Não venhamos falar que cremos em Jesus Cristo se levamos uma vida reprovada pelos valores do seu reino. Não é possível. Precisa negar a si mesmo, vir após mim, tomar a sua cruz, segui-lo. Como eu estou dizendo, o contexto aqui é de rejeição. E Jesus está preparando seus discípulos para lidar com oposições. Jesus está preparando seus discípulos para lidar com hostilidade, com resistência à verdade. Isso é muito aplicado nos nossos dias. Cristãos verdadeiros hoje são chamados a encarar a hostilidade, a oposição contra a verdade. E se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a minha cruz, se eu não perder a minha vida, eu não vou encarar a hostilidade. Muito pelo contrário, eu vou beber das fontes dela. Vou me tornar um deles para não ser perseguido por eles. Jesus está aqui dizendo o contrário: eu estou sendo perseguido por eles. Eles me rejeitaram, eles têm ideias populares de mim. Meu pai me revelou quem eu sou. Eu já disse para que eu vim. Agora vocês precisam negar a si mesmo e crer naquilo que eu sou, naquilo que eu vim fazer. Porque se vocês não tiverem isso em mente, vocês não conseguirão encarar a oposição. Vocês vão se tornar um deles. E isso é o que ocorre hoje.
Com lágrimas nos olhos e na alma, eu tenho visto muitos cristãos hoje se tornando um deles. Não conseguem negar a si mesmo, não conseguem negar suas vontades, não conseguem negar seus caprichos. Vão insistindo. Eu lembro das palavras dele que diz: batam, 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 que a porta vai se abrir. Eu sei do que Jesus queria dizer ali, mas também sei de implicações. Que porta que muito se bate, um dia se abre. E se você bater na porta errada com insistência, ela vai se abrir para você. Que Jesus diz no Salmo 81, se meu povo, melhor, que o Senhor diz no Salmo 81, se meu povo me escutasse. Mas meu povo não quis as minhas palavras, então eu os entreguei aos seus próprios conselhos. Já sabemos disso, mas vale repetir. Talvez uma das disciplinas mais fortes de Deus é quando Ele nos entrega nossas próprias escolhas. Nós, como insanos, não sabemos o que é melhor para nós. Insistimos num caminho que pode ser de destruição. E uma das mais severas disciplinas do Senhor é quando Ele permite que nós façamos aquilo que a gente tanto insiste e aquilo que Ele tanto não queria que fosse feito. Jesus usa, ou o Senhor Deus usa, as consequências das nossas decisões como prova do seu amor para conosco. Ele deixa a gente se esborrachar por causa da nossa teimosia, da nossa obstinação. Depois prova o seu amor juntando os nossos cacos e acolhendo pela sua graça. Israel, quando foi para o cativeiro, nunca mais foi idólatra. Ele soube o preço da idolatria. Ele soube o que é ser cativo de um povo. Hoje a gente vive em cativeiro cultural e bem diversificado nos nossos dias. E ele diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser ser feliz do seu jeito, encontrará a tristeza. Escuta o que esse velho amigo está falando. Quem quiser ser feliz do seu jeito, vai encontrar tristeza. Bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor. É o que a Escritura nos ensina. Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, vai achar. Aí, paradoxo. Achamos quando perdemos. E perdemos completamente quando pensamos que achamos. Encontramos. Você encontra, às vezes, pessoas nas ruas, saíram da igreja. Eu estou vivendo muito feliz. E provavelmente esteja. Provavelmente esteja muito alegre com o que está fazendo. Só tem um jeito de continuar alegre com o que está fazendo. É não ser ovelha. Porque se for ovelha, essa alegria vai se transformar em tristeza. E o Senhor vai trazer de volta. Que de maneira nenhuma alguém arranca fora da mão dele. Ele busca 99, a uma e deixa as 99 no aprisco. O grande ensino disso é a parábola do bom samaritano. Que o filho insiste tanto: eu quero. O pai fala: toma, vai embora. Vai ser feliz do teu jeito. Não é assim que você quer ser feliz? Vá ser feliz. Caia na gandaia, faça tudo o que você queria fazer, vai embora. Quando ele se depara com a realidade, ele está comendo comida de porcos. E é muito interessante a parábola do bom samaritano, que o texto diz assim: caindo ele em si, é do filho pródigo, desculpa. Caindo ele em si, isso significa o quê? Que aqueles que dizem eu quero, e vão, às vezes estão fora de si. Estão fora de si. Perderam o tino. E vão embora. Vão fazer coisas que nunca imaginariam fazer.
Vão ver pessoas que admiravam chorando. Vão fazer coisas que outrora estava condenando nos outros, mas agora está fazendo, colhendo do fruto do seu procedimento. Irmãos, nós aprendemos aqui, o verso 26 diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você curtir tudo o que você quer curtir se você por dentro está definhando? Qual o valor disso? Que sentido tem isso para nós? Agora tem uma coisa muito interessante, irmãos, assim, a gente vê isso pela Escritura e pela experiência. As pessoas nem sempre sentem que estão definhando. Quando a pessoa entra no ápice da obstinação, ela também tem sua mente cauterizada. As coisas são ditas e são rechaçadas até com ironia às vezes. Mas tem um dia que o Senhor quebra tudo. E quando Ele quebra tudo, aí nós vamos ver de fato que Ele é o Filho do Deus vivo, que veio para nos livrar da ira vindoura e nos disse que para seguir a Ele é preciso uma nova maneira de viver. Não pode querer a própria vida, querer seus próprios prazeres, ter prazer naquilo que perece, trocar o manancial pela cisterna rota. Você lembra de Jeremias, quando Deus conclama os céus? Lembra disso? Lembra? Quando o Senhor conclama os céus, fala assim: venham aqui ver o que eu estou vendo. É mais ou menos isso. Olha para lá. Eles estão fazendo duas coisas horrendas. Eles estão trocando o manancial de vida, que sou eu, estão se agarrando em cisternas rotas que não retêm as águas. Essa cisterna rota é aquela cisterna que tem uma fissura, que a água vai embora. A vida de quem quer viver do seu próprio jeito é uma vida como uma cisterna rota, cheia de fissura. A água vai embora e a sequidão vem. Então, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, irmãos, nós já vimos aqui quem Jesus é, já vimos aqui o que Ele veio fazer. Agora estamos também ouvindo o que Ele requer de nós, o que é seguir a Jesus e quais são os prejuízos de não seguir o Deus da Bíblia. Precisamos de algumas aplicações diretas e lições para a gente compreender bem essa mensagem. A primeira delas é o que eu falei logo no início. As palavras do cotidiano denunciam o que de fato temos dentro do nosso coração. O que está dentro do meu coração, do teu coração, não é revelado aqui nesse lugar. O que está dentro do meu coração, do teu coração, é revelado na tua conversa informal, do cotidiano. É lá que você de fato fala o que está no teu coração, o que está cheio no teu coração. O que nós vemos nesse texto é Jesus falando do que estava cheio no coração. Ele vai caminhando com seus discípulos numa conversa muito cotidiana. Ele diz: o que os homens dizem de mim e o que eu sou para vocês. É nessa conversa aqui que ele diz quem ele é, ele diz o que ele veio fazer e ele também diz o que ele requer de quem o segue. Isso no cotidiano. Aqui podemos declarar palavras mais bonitas, as frases mais bonitas, as canções mais bonitas de derramar lágrimas, mas o que eu quero que você e eu façamos é sair daqui, nós analisarmos o que sai da nossa boca no ambiente do cotidiano. Se são coisas pertinentes ao que cremos ou que são coisas pertinentes ao mundo do qual Deus nos tirou. Esse é um ponto importante. Segundo, Jesus não é e nunca será aquilo que nós achamos que Ele deveria ser ou aquilo que nós preferimos que Ele fosse. Nunca. Eu sei que hoje que a gente vive um cristianismo de fabricação de Jesus. A gente vê isso. Se você pode viver a vida que você quiser, que você vai encontrar um cristianismo para respaldar isso. A vida que você quiser. Se você quiser viver a vida mais leviana possível, afundado nas orgias, você vai encontrar um cristianismo que respalda isso. Agora, se você quer o Cristo revelado pelo Pai, não dá. Uma coisa não combina com a outra.
Ele sempre é e sempre será o que o Pai revelou e o que as Escrituras confirmaram sobre ele. Ah, mas Jesus andou no meio das pessoas. Ele não andou no meio das pessoas para se tornar uma delas. Ele andou no meio das pessoas porque ele dizia assim: os sãos não precisam de médicos. Eu estou no meio delas porque elas estão doentes. Elas precisam de mim. O que não pode, irmãos, é o cristão que está no meio, que a sua inserção na sociedade deveria ser terapêutica, deveria ser uma inserção que cura, uma inserção que mostra que tem uma nova maneira de viver, que mostra que tem uma alternativa de vida. Ao invés disso, não, eles absorvem a vida que o mundo tem e que mata aos poucos. Então, uma terceira coisa é: Jesus não veio para fazer o que nós desejamos. Jesus veio para fazer o que o Pai mandou ele fazer. Ele não veio para satisfazer os meus desejos. Ele não veio para satisfazer as minhas aspirações. Ele não veio para legitimar os meus erros. Ele não veio para concordar com o que eu estou fazendo, com o estilo de vida que eu quero. Ele não veio para isso. Ele veio, pelo contrário, para me tirar disso, para me resgatar disso, para me arrancar de um império de trevas, coisas que eu não poderia sair com a própria força. Ele veio me tirar de um império de trevas. Então para e pensa comigo. Jesus veio me tirar de um império de trevas, e como é que eu, com as minhas próprias pernas, quero voltar para lá? De onde ele me tirou? Me tirou do império das trevas para eu ser luz do mundo, e agora eu volto para as trevas para apagar a luz que eu tenho. Aí eu lembro de falando: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti se transformará em trevas. Quem falou isso foi ele, não sou eu. Jamais pode haver edificação da igreja fora do Cristo revelado. A igreja não é edificada em cima de uma programação bonita. A igreja não é edificada em cima de uma celebridade eclesiástica. A igreja é edificada sobre o Cristo revelado pelo Pai, morto, ressuscitado e assunto aos céus. Não há outro. Ou não é igreja. Seguir a Jesus envolve renúncia, envolve engajamento na causa dele, e não engajamento só na causa que nós desejamos. Interessante, irmãos. Como eu vejo gente se engajando na causa que deseja, mas não tendo a mesma força para se engajar na causa do reino de Deus. Se eu vejo isso com lágrimas nos olhos, eu imagino como Deus vê. O ponto do arrependimento de Davi no Salmo 51 foi: pequei contra ti, Senhor. Pecado é contra ele. Irmãos, nós somos chamados a reconsiderar sobre o que Jesus é para nós. Quem ele é. Quem ele é para você que está me ouvindo? Pare e pensa. E seja honesto. A compreensão que você tem de Jesus hoje é a mesma que você tinha um tempo atrás? Feita essa pergunta, você vai fazer outra. Você vivia mais em paz consigo mesmo quando cria naquele Jesus? Ou com a opção que você está tendo agora? Nossas vidas estão crescendo ou estão definhando? Onde estamos? Quem é Jesus para nós? Duas perguntas centrais para nós, todas duas feitas por Jesus, todas duas para Pedro. Primeira é: quem eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a segunda foi: tu me amas? Duas perguntas. Quem é Jesus para nós? E se amamos a Jesus?
Ah, pastor, como é que eu vou saber que amo a Jesus? É só você prestar atenção no que ele falou. Tu me amas, Pedro? E ele diz, tu sabes. E ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida das minhas coisas. Não prove o meu amor querendo que eu seja aquilo que você quer. Prove o amor por mim, renunciando você para viver aquilo que eu vim trazer. Prova do amor de Deus. O Senhor está nos chamando. Neste momento nós somos chamados para avaliarmos nosso cristianismo, nosso Cristo, nossa vida, nossa renúncia, o que somos. Vem aí um feriado de Páscoa. O que temos programado para isso? Vamos para a praia, vamos fazer churrasco? Será que vamos pensar nesse período de quaresma sobre o preço do pecado? Será que vamos pensar o que significou a cruz? O que significa um túmulo vazio? O que significa os cravos nas mãos dele? Será que isso saiu da nossa mente, meus irmãos? É tempo. É tempo de voltarmos para o Senhor. Vamos orar.